Então, o nosso ponto 4 é sobre indução eletromagnética. Nesta fase, vou discutir aqui algumas questões ligadas à indução eletromagnética, nomeadamente a noção de fluxo e o início da indução eletromagnética. A primeira ideia é começar aqui com a experiência do Ørsted. Ele basicamente foi quem percebeu que a presença de uma corrente elétrica gerava um campo magnético. Como é que ele descobriu isto? Fazendo experiências. Portanto, ele testou. Vamos pôr aqui este pequeno vídeo em play. Fui buscá-lo ao simulador da FET Colorado. O que nós estamos a ver é um circuito elétrico, aqui, que está a ser percorrido por uma corrente. E se repararem à volta deste circuito elétrico, nós conseguíamos ver ali as oscilações da bússola. Se ele estiver desligado, não está nada a acontecer. Quando nós ligamos, voltamos a ter ali um movimento de oscilação da bússola. Portanto, de novo, neste momento não há corrente elétrica, a bússola está alinhada segundo o campo magnético terrestre. Se eu acionar o circuito elétrico, vamos ver a bússola ajustar-se de acordo com a posição do campo magnético gerado por esta corrente elétrica. Entretanto, cerca de 10 anos após a descoberta de Ørsted, em 1931, Michael Faraday começou a pensar que se calhar os campos magnéticos também poderiam gerar correntes elétricas num circuito elétrico. E ele confirmou experimentalmente esta hipótese. E, efetivamente, os campos magnéticos geram correntes elétricas em circuitos e isto permitiu abrir caminho à produção em larga escala de eletricidade. Ainda é com esta ideia base que temos corrente elétrica em nossas casas. Eu gravei aqui um pequeno vídeo também com o simulador do FET Colorado. É o mesmo simulador, eles têm várias experiências para testarmos. Vou pô-lo aqui a correr. O que é que está a acontecer? Tenho aqui uma bobina, uma lâmpada, um campo magnético gerado por um ímã. Quando iniciamos o movimento do ímã em relação à bobina, o que está a acontecer é que na área da espira ou das espiras limitadas por este fio está a surgir uma corrente elétrica alternada. Vou só pôr de novo. Portanto, campo magnético, ao fazer movimentar o ímã, temos produção de corrente elétrica. O que nós temos que perceber é como é que isto acontece e porquê é que isto acontece. Porque é que o movimento do ímã em relação à bobina, ou ao contrário, também poderíamos fazer o contrário, gera uma corrente elétrica. Só avançar aqui para o slide seguinte. Então, a noção que nós temos que nos preocupar é a noção de fluxo magnético, ou a noção que temos que aprender. Basicamente, temos de considerar uma espira delimitada por um fio que tem uma determinada área, que vai ser colocada numa determinada região do espaço onde já existe um campo magnético. Ele pode ser uniforme, normalmente trabalhamos com campos magnéticos uniformes. Isso significa que quando a área da espira é atravessada então, por um determinado campo magnético, podemos determinar o fluxo magnético. E o que é o fluxo magnético? O que nós temos aqui em termos de expressão matemática, e importa dominá-la, é que o fluxo magnético nesta espira que nós estamos a estudar, ela pode ser representada só por um φ. Eu gosto de colocar o M de magnético porque o φ representa fluxos de diferentes espécies, não tem que ser o magnético. É determinada multiplicando a intensidade do campo magnético que existe naquela região, que deve vir expresso em Tesla, a área da espira, que deve vir no SI em metros quadrados, e convém aqui dominar diferentes áreas para o cálculo. Às vezes aparece um círculo, às vezes aparece uma espira quadrangular, triangular, um retângulo, e o cosseno de um ângulo alfa. Este ângulo é que é o principal. Portanto, é um ângulo um bocadinho chato que as pessoas às vezes têm tendência para esquecer. Portanto, é o ângulo entre o campo e a normal. Já não sei escrever. E a normal
à espira. Se em vez de termos uma espira tivermos uma bobina, aquilo que muda é que é preciso multiplicar este resultado por um n que identifica o número de espiras, o número de voltas na nossa bobina. Então, há aqui duas situações que importa saber, é a situação de fluxo máximo e a situação de fluxo nulo. Quando é que eu tenho cada uma delas? Para ter o fluxo máximo, eu tenho que ter na minha expressão um cosseno a valer o máximo, e o cosseno para valer o máximo terá o valor de 1, e isso acontece quando este ângulo alfa é de 0 graus. O que é que isso implica? Que eu vou ter a minha espira perpendicular ao campo magnético. Se quiserem, o campo e a normal à espira fazem 90, o ângulo e o plano da espira, desculpem, fazem 90 graus. Mas o meu objetivo é chegar ao ângulo entre o campo e a normal à espira. A normal à espira está aqui representada por esta linha tracejada. Se as duas são paralelas, é porque o ângulo é de 0 graus. Então, o fluxo é máximo quando o campo é perpendicular ao plano da espira ou quando o campo faz 0 graus com a normal. A outra situação é quando ele é nulo. Ele é nulo se este cosseno permitir obter o valor zero. E o cosseno tem o valor zero quando o ângulo entre a normal à superfície da espira e o campo é de 90 graus. Isto implica também que o campo tem que ser paralelo ao plano da espira. Portanto, nestas circunstâncias, o cosseno de 90 graus vai dar zero. 0 vezes n vezes b vezes a vai dar zero. Vamos tentar resolver alguns exercícios com esta informação? Escolhi um exercício que, embora seja relativamente fácil, ele é de Exame Nacional 2018, a segunda fase. Na altura em que saiu, foi mais ou menos polémico, os alunos ficaram aqui um bocadinho irritados pela forma como a pergunta aparece. Uma bobina encontra-se imóvel numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme e os planos das espiras da bobina são paralelos entre si e fazem sempre o mesmo ângulo com a direção do campo magnético. Qual deverá ser a amplitude do ângulo entre, e aqui é que é importante lermos bem, o plano das espiras e a direção do campo, para que, mantendo-se todas as outras condições, o módulo do fluxo magnético através da bobina seja máximo? A primeira coisa que eu tenho que encaixar é que o fluxo magnético é máximo se o cosseno daquele ângulo alfa for 1. Então eu tenho que saber quanto é que é este ângulo alfa. Para que o cosseno seja 1, este ângulo tem que ser de 0 graus. Só que aquele ângulo é o ângulo que o campo, e se eu desenhar aqui a minha espira, vou pôr aqui o vetor campo. Se este campo for paralelo, esta paralela saiu-me um bocadinho torta, mas vou tentar desenhar uma mais direitinha, a normal aqui. Se este vetor campo for paralelo à minha normal, vão estabelecer um ângulo de 0 graus. Mas a pergunta é, qual é o ângulo entre o plano da espira, o plano da espira está aqui embaixo, e a direção do campo? Então, o plano da espira, se está aqui, faz um ângulo de 90 graus com o vetor campo. E essa é a minha resposta. Tem que ser de 90 graus, de maneira a que aquele alfa seja 0 e o cosseno de 0 seja 1, para termos o valor do fluxo magnético máximo. A segunda linha deste exercício é um pouquinho diferente e já envolve aqui gráficos. Eu tive que reduzir aqui as opções, mas mesmo assim ainda é possível fazermos esta análise. Num dado intervalo de tempo, a intensidade do campo magnético varia com o tempo de acordo com o esboço do gráfico representado na figura 4. É este que está aqui representado com a linha azul. Qual é o esboço do gráfico? Pode representar o módulo do fluxo magnético que atravessa a bobina em função do tempo dos 0 aos t1 segundos. Então, o 0 ao t1 segundos implica a totalidade deste gráfico. Se calhar dá jeito fazer aqui uma divisória
para eu ver quando é que a intensidade do campo se altera. E numa primeira fase, a intensidade do campo cresce, depois mantém-se constante e depois diminui até aos zero. Então, o que é que eu tenho que ir procurar no gráfico do fluxo? O fluxo magnético corresponde à intensidade do campo, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo. Mantendo-se a área da espira e o ângulo entre a normal à espira e o campo, só o B, só a intensidade do campo, é que está a variar para promover a variação do fluxo magnético. Então, nessas condições, se o campo tem a sua intensidade a aumentar, o que eu tenho que procurar é um gráfico onde a intensidade do fluxo magnético também aumente. E para eu procurar isso, reparem que neste primeiro intervalo de tempo não há variação. No gráfico C tem a mesma situação. No B tem uma diminuição, o que não é compatível com este aumento da intensidade do campo aqui reportado. Só sobra uma opção. E eu já tenho a resposta correta, que é a opção D. Se mesmo aí houvesse dúvidas, este intervalo do meio implicaria um fluxo magnético constante e não de zero, porque é quando eu tenho um campo com intensidade máxima. Portanto, o gráfico B também não poderia ser, à semelhança daquilo que acontece com o A. Ainda assim, o resto dos patamares no C inviabiliza essa possibilidade. Por isso é que é a opção D. Mas, basicamente, o que o Faraday descobriu é que só temos uma corrente elétrica se houver um movimento relativo entre o sistema que produz o campo magnético e a bobina onde eu tenho o circuito sem fonte de alimentação, no fundo. Claro que, entretanto, surgiram outras possibilidades, porque, da mesma forma que um ímã produz um campo magnético variável, eu posso ter outros caminhos para promover o mesmo. Este vídeo que nós vamos ver agora, este do simulador de efeito colorado, e volto a fazer publicidade aqui ao simulador do laboratório de Faraday, porque ele é muito interessante e permite-nos visualizar várias coisas. Também posso ter exatamente a mesma situação, produção de corrente elétrica, através de uma variação do campo magnético que é gerado por um circuito elétrico. Reparem, à esquerda tenho um circuito elétrico aqui com uma pilha, portanto tem corrente contínua aqui a percorrer esta bobina do lado esquerdo, e do lado direito tenho uma bobina com uma lâmpada onde não existe nenhuma outra fonte de corrente. Se eu fizer aqui play, o que vai acontecer é que, primeiro, se eu deixar tudo quieto, não acontece nada. Mas se eu fizer movimentar aquele primeiro circuito elétrico, várias modalidades, eu vou ter a lâmpada a acender. Portanto, eu tenho corrente elétrica a ser produzida. O que eu estou a fazer é usar um campo magnético pré-existente, que ao variar vai fazer com que o fluxo magnético varie no tempo para gerar uma corrente elétrica. Claro que eu tenho que ter em mente que só tenho corrente elétrica num circuito fechado se houver um fluxo magnético variável, ou seja, o fluxo tem que variar no tempo através da superfície delimitada pela espira. Isto é o surgimento de uma corrente induzida. Então, a nível da produção da corrente elétrica que é disponibilizada, isto pode acontecer de muitas formas diferentes, porque desde que o fluxo magnético varie no tempo, podemos ter uma corrente elétrica. Então, deixei aqui dois exemplos, usando ainda os simuladores do efeito colorado. O primeiro tem aqui uma nora, onde existe um ímã. Ao abrir a água, a nora vai rodar, produzindo um movimento de rotação do ímã que vai gerar um campo magnético variável. Na proximidade, uma bobina sem qualquer outra fonte, vai surgir corrente elétrica. Vamos fazer aqui um play para ver isto. Portanto, cá está o movimento da nora com o ímã, o campo magnético a variar identificado aqui pelo movimento da bússola e a corrente elétrica a ser produzida. Basicamente é isto que acontece nas centrais de produção de energia elétrica. Funcionem elas da forma que funcionar. Podemos estar a falar de uma central termoelétrica, portanto queima carvão, ou uma hidroelétrica que funciona com água, como aqui temos
na, na Nora, pode ser uma eólica a funcionar a vento ou até uma central nuclear que funciona com urânio enriquecido. O objetivo é produzir um campo magnético variável que faça com que o fluxo varie no decorrer do tempo. E da mesma forma que no exemplo há pouco tínhamos uma, uma corrente elétrica a gerar um campo magnético variável e essa corrente era contínua, se em vez de um gerador de corrente contínua tivermos uma corrente alternada, também vamos produzir corrente elétrica na segunda bobina. Portanto, cá temos a bússola a indicar um campo magnético variável e a lâmpada a acender e a apagar. Quanto mais rápido acontecer o movimento de oscilação de um em relação ao outro, maior é a força eletromotriz produzida, mais brilha aqui a nossa lâmpada. Em jeito de resumo, para eu ter indução eletromagnética, tenho que ter o fluxo magnético a variar. E ele só varia mediante uma de três condições. Ou se variar a intensidade do campo magnético, ou se variar a orientação do plano da espira onde se induz a corrente em relação às linhas de campo, ou se variar a área das espiras que está imersa no campo. Isto leva-nos a uma conclusão das fontes de campo magnético e de campo elétrico poderem ser várias coisas. No caso do campo magnético, um ímã ou uma substância com propriedades magnéticas gera um campo magnético, mas uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, podem também criar campos magnéticos. No que respeita aos campos elétricos, as cargas elétricas vão gerar campos elétricos, mas se eu tiver um ímã em movimento, ou seja, um campo magnético variável, também vou ter um campo elétrico. E o que é a lei de Faraday? Para eu falar da lei de Faraday, estou a falar da lei da indução eletromagnética. Eu já expliquei quase tudo, mas a lei da indução eletromagnética baseia-se neste fenómeno de variação do fluxo magnético no tempo. Obriga-me a falar numa força eletromotriz induzida. O que é uma força eletromotriz induzida? É uma diferença de potencial que surge por ação de uma variação do fluxo magnético que ocorre a nível da espira. Essa diferença de potencial elétrico é que se chama força eletromotriz induzida e no Sistema Internacional de Unidades deve aparecer medida em volts. Nesta fase, também é importante reconhecer que eu posso ter um conjunto de expressões aqui para trabalhar. A potência disponibilizada ao circuito pode ser calculada multiplicando a tensão elétrica nessa região do circuito vezes a corrente que lá passa, o que implica uma força eletromotriz vezes a corrente elétrica que está envolvida. Já a lei de Faraday é um bocadinho diferente. Tenho aqui a força eletromotriz induzida, que se calcula em módulo através do módulo da variação do fluxo magnético no tempo. Esta força eletromotriz há de vir expressa em volts e por acaso não disse lá atrás, vou dizer agora, o fluxo magnético, tal como a variação do fluxo magnético, vem expressos em Webers. O intervalo de tempo no Sistema Internacional de Unidades vem expresso em segundos.
Finalmente, sobre os transportadores, dizer que eles têm como objetivo principal elevar ou reduzir a diferença potencial durante o transporte da corrente elétrica, até porque na linha de transporte uma boa parte da energia é dissipada por efeito de Joule, o aquecimento, quando nós trabalhamos no 10º ano a corrente elétrica. E essa dissipação de energia pode ser calculada com recurso à potência dissipada e à lei de Joule. Está aqui a expressão P igual a R vezes I ao quadrado. Então, basicamente, o que acontece é que na estação onde é produzida a corrente elétrica, que depois chega a nossas casas, tem que atravessar um conjunto de cabos. E o que acontece é que quanto maior for esse, maior é a potência dissipada nesses cabos de transporte. E isto não é muito interessante, estamos a desperdiçar energia. Então, para que eu possa ter menos energia dissipada, tenho que reduzir a corrente. E ao reduzir a corrente, como a potência disponibilizada pelos fios é uma constante, este P é uma constante, a única forma de conseguir isso é aumentando a diferença de potencial. Então, muitas vezes as linhas de transporte de corrente elétrica são chamadas de linhas de alta tensão. Claro que este processo da existência de um transformador tem que ocorrer logo à saída da estação produtora e depois, antes de chegar às nossas casas, tem que haver uma nova redução da diferença de potencial. Mas como é que são efetivamente os transformadores? Eles apresentam um núcleo de ferro, eu tenho aqui uma imagem ao lado direito. Esse núcleo de ferro é onde se enrolam os fios das bobinas e é uma região onde se produz um campo magnético. E depois de um dos lados vou ter um enrolamento de fio, é uma bobina chamada primário, do outro lado outro enrolamento de fio que é o secundário. O facto nesta imagem, o primário ter menos espiras do que o secundário faz com que este transformador tenha a capacidade de elevar a tensão. Porque quanto maior for o número de espiras, maior é a tensão elétrica nessa bobina. E vice-versa, menos espiras, menor tensão elétrica. Então, no primário, tem que estar uma bobina percorrida por uma corrente elétrica alternada que vai produzir um campo magnético variável, que vai fazer variar o fluxo magnético depois no secundário, que é onde eu tenho a segunda bobina, onde surge a tal corrente induzida alternada devido à variação do fluxo magnético criado aqui no primário. Apesar desta ordem, primária à esquerda, secundária à direita, o transformador pode ser contrário, ou seja, onde eu tenho um enrolamento com maior número de espiras, posso ter o primário e depois o secundário ter menos espiras. A função dele será diminuir a tensão elétrica na chegada às nossas casas. Também é importante perceber que o N representa o número de espiras e quanto maior for o N, maior é a diferença potencial que se vai sentir nos seus terminais. Em termos de proporcionalidade, interessa conhecer que a tensão lida no secundário é diretamente proporcional ao número de espiras no secundário e que a tensão lida no primário é diretamente proporcional ao número de espiras enroladas à volta do primário. Se pensarmos fazer uma análise semelhante em relação a isto, o que acontece com a corrente elétrica é que eu vou ter aqui uma inversão. Eu, se quiser relacionar a corrente elétrica com o número de espiras, tenho que perceber que a corrente elétrica no primário, em comparação à corrente elétrica no secundário, é a razão ou a comparação entre o número de espiras no secundário e o número de espiras no primário. Finalmente, dou por terminada esta epopeia de 3 vídeos sobre eletromagnetismo. Não é um tópico muito simples, mas na realidade também não é muito complicado, é só um pouquinho abstrato. Se tiveres dúvidas, envia-me um e-mail ou deixa-me aqui embaixo um comentário. Vou tentar dar resposta a todos os que precisarem de mim. Espero ter sido clara na minha explicação. Obrigada por estarem desse lado. Até breve.